Nos dias atuais, com o avanço midiático e dos modos de comunicação, a notícia se espalha rapidamente. Com isso, a partir de um mundo globalizado e conectado, podemos nos informar e estar por dentro de notícias acerca dos avanços e retrocessos de países para além do nosso. A todo momento somos bombardeados com notícias de todos os lugares. Dentre os acontecimentos políticos, abordaremos o fenômeno Trump e como o mesmo está atrelado a outra pauta importantíssima, o racismo. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders. Entendemos o contexto social, político e histórico do tema tratado, usaremos como base duas leituras. O Velho Cadillac, Raça, Nação e Supremacia Branca na Era Trump, de Flávio Tades Ribeiro Francisco, com O Pacto da Branquitude, da autora Cida Bento. Você pode se perguntar como será feito esse comparativo, já que as obras abordam questões sociais e políticas de países diferentes. E eu respondo para você que essas obras são complementares, partindo do princípio que ambas nos permitem entender como a branquitude atua de forma diferente, mas complementares. Mas o que seria essa branquitude? Cida Bento te responde. No livro Pacto da Branquitude, a autora define esse termo como um acordo silencioso entre pessoas brancas, que se beneficia da exclusão dos negros, mesmo sem ações abertamente racistas. A branquitude, para ela, é um lugar de privilégio sustentado por uma rede de proteção e cumplicidade, sendo uma construção social com poder para dominar o meio político, econômico e social, o que a torna uma estrutura de poder. Podemos observar essa autopreservação branca nos discursos do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde o mesmo faz uso de discursos defendendo a ideia de que o país é um local onde há neutralidade política, meritocracia e universalismo, tentando legitimar que, se de alguma forma os brancos possuem privilégio, isso se deu de forma natural, resultado de mérito, mesmo sabendo que o racismo é o principal pilar na construção dos Estados Unidos. No Brasil, essa naturalização é vista como algo normal. Muitos nem acreditam que ainda existe. Comprando o discurso de que, por sermos um país miscigenado, não há privilégios raciais nem preconceito por raça ou cor. O silêncio das elites faz parte desse tratado. Em O Velho Cadillac, podemos observar a omissão, a existência do racismo em diversas situações, dentre elas a violência policial nos Estados Unidos, problemática que atinge o Brasil. Agora, entrando no contexto racial estadunidense, ele se configura como um fenômeno social e histórico complexo, enraizado na construção da nação a partir do sistema escravista e da colonização europeia. A racialização das populações negras, indígenas e outros grupos minoritários estruturou desigualdades sociais, econômicas e políticas que persistem ao longo dos séculos, evidenciando a presença contínua do racismo estrutural e institucional. A escravidão africana, que durou aproximadamente até o final do século XIX, foi a base econômica que sustentou grande parte do desenvolvimento do país, sobretudo no Sul. Com a abolição formal da escravatura e a conquista de direitos civis básicos, o racismo não desapareceu, mas se transformou em novas formas, tais como a segregação racial institucionalizada pela lei de Jim Crow e a discriminação sistemática nas esferas educacionais, laboral e jurídica. Estudos contemporâneos apontam que, mesmo após os avanços legais promovidos pelos movimentos dos direitos civis durante as décadas de 50 e 60,
A desigualdade racial continua manifestando-se em disparidades significativas no acesso à saúde, moradia, educação e emprego. O surgimento e a expansão de movimentos sociais como Black Lives Matter indicam uma resistência contínua à opressão racial e à busca por justiça social, destacando a violência policial e as políticas punitivas como expressões contemporâneas do racismo institucional. Portanto, o contexto racial nos Estados Unidos deve ser compreendido a partir de uma perspectiva histórica que reconheça a persistência das estruturas racistas, mesmo diante das transformações sociais e políticas no tempo presente. A análise acadêmica revela que o racismo é um fenômeno dinâmico que se adapta e se manifesta em diferentes esferas, exigindo abordagens interdisciplinares para sua compreensão e combate. Afinal, o que é a supremacia branca? É justamente a crença de que pessoas brancas são superiores a todas as outras. Essa ideia justificou genocídios, colonizações e a própria escravidão. Hoje, ela continua viva nos discursos políticos, nas redes sociais e nas instituições. Ligado a isso está o conceito de branquitude, debatido por Cida Bento. Ela refere-se não apenas à cor da pele ou identidade racial, mas a um sistema de privilégios sociais, culturais e institucionais que privilegia pessoas identificadas como brancas, sustentando desigualdades profundas. A branquitude é vista como um padrão normativo que determina o que é considerado normal ou universal na sociedade. Essa norma racial é naturalizada e invisibilizada, o que dificulta a percepção dos próprios privilégios pelos indivíduos brancos e a compreensão das estruturas de poder racial que mantêm essas desigualdades. Estudos críticos da branquitude também investigam como a identidade se reproduz e se adapta diante das mudanças sociais, como o aumento da diversidade racial e as políticas afirmativas. Pesquisadores destacam que a branquitude não é estática, podendo se manifestar de forma explícita como o racismo aberto, ou de maneira mais sutil e institucional, como a discriminação sistêmica e a resistência à igualdade racial. Já no artigo O Velho Cadillac, Flávio Tales Ribeiro Francisco oferece uma análise crítica da ascensão do trumpismo nos Estados Unidos, enfocando sua relação com a construção histórica da supremacia branca e da identidade estadunidense. Francisco propõe que o fenômeno Trump seja compreendido não apenas como uma reação política contemporânea, mas como uma reatualização de um projeto histórico de América Branca. Ele argumenta que ao longo da história dos Estados Unidos, a sociedade construiu e reforçou a ideia de uma nação branca para sustentar hierarquias raciais. Dessa forma, o autor destaca que o trumpismo reorganiza o excepcionalismo estadunidense a partir de uma perspectiva nacionalista e supremacista, buscando respostas para a crise hegemônica dos Estados Unidos na ordem mundial para a instabilidade econômica das classes trabalhadoras brancas. Essa reconfiguração do nacionalismo está intrinsecamente ligada à manutenção dos privilégios raciais e à exclusão de grupos considerados não brancos. Dessa forma, a análise do autor contribui para a compreensão do trumpismo como um fenômeno que se insere em uma longa tradição de construção racial nos Estados Unidos. Ao situar o fenômeno Trump dentro desse contexto histórico, o autor oferece uma perspectiva crítica sobre as dinâmicas do poder racial e o nacionalismo desse país. Diante disso, a partir das ações do presidente, suas falas racistas, xenofóbicas e homofóbicas, pode-se entender que não foram simplesmente um acidente. Elas fazem parte de uma estratégia política que atualiza o projeto histórico que chamamos de América Branca. Já durante a sua campanha em 2016, Trump afirmou que os mexicanos eram estupradores e criminosos,
propôs banir muçulmanos do país e evitou condenar grupos supremacistas brancos, sem contar que adotou o slogan Make America Great Again, ou seja, tornar a América grande de novo, que na prática remete a um tempo em que apenas brancos heterossexuais tinham pleno acesso ao poder. De outra forma, Trump também atacou os direitos da comunidade LGBTQIA+. Em 2017, ele proibiu pessoas trans de servirem nas Forças Armadas. Em 2025, a parlamentar brasileira Erika Hilton teve seu visto atualizado para o gênero masculino e declarou: "Essa é a política de Trump. Ele exclui pessoas trans, trata como loucura e invalida a existência." Esses ataques fazem parte de uma política mais ampla de negação de direitos e identidades diversas, reafirmando uma ideia de nação baseada na heteronormatividade. Ainda em 2025, Donald Trump está atacando principalmente imigrantes, fechando fronteiras e fazendo deportações em massa, como ele cita, sendo uma aplicação de lei contra inimigos estrangeiros. E há também um interesse de proibir alunos estrangeiros de frequentar a universidade. A maioria desses imigrantes latinos, que são tratados como criminosos pelo governo Donald Trump. Diante disso, vale mostrar que, apesar da opressão, há também resistência. Grupos como o movimento Black Lives Matter ganharam força após os assassinatos de pessoas negras pela polícia e têm denunciado o racismo institucional no país e no mundo. Há o crescimento de movimentos que protestam contra medidas anti-imigração e a favor da causa LGBTQIA+, nos Estados Unidos. De outra forma, Malcolm X, defensor da igualdade racial nos Estados Unidos, afirmara que essa supremacia branca fazia parte das dinâmicas sociais e se reatualizava ao longo da história. Em 64, o líder negro comparou o modelo de carro Cadillac, chamando a atenção para o fato de que a General Motors lança um modelo novo todos os anos. O modelo de 1950 era diferente do modelo de 1960, mas ambos eram Cadillacs. Podemos então entender essa alegoria como o fato de que o sistema político e social se adapta e muda ao longo do tempo. Com isso, entendemos por que Trump é considerado o Cadillac dos Estados Unidos. Dessa forma, é fundamental pensar sobre esse pacto da branquitude e como ela se apresenta em certos discursos que saem de figuras políticas. Elas mostram ideologia que compactuam com a violência, o racismo e a homofobia. Podemos perceber como essa ideia de supremacia não desapareceu, mas sim se adaptou e está presente através do discurso de ódio, muitas vezes vestido de opinião ou liberdade de expressão. Por isso, uma educação antirracista é fundamental para formar cidadãos conscientes, críticos e que acreditam em uma sociedade mais justa. E para você que deseja entender mais sobre o letramento racial e como a raça é fator primordial nas relações de poder, temos aqui uma lista de leituras que podem te ajudar a compreender.